Vamos ver se vai chegando gente aí, né? Quem será que vai chegar primeiro? Vou mandando aviãozinho. Olá, boa noite, João. Jody, meu amigo. Ei, Jody. Obrigado por você estar aqui com a gente. Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre engenharia de tráfego. Flavinha, obrigado. Obrigado, Cristina. Esperar um pouquinho mais. Estamos também no YouTube. Ei, Bruno. Brunão. Você sempre junto, obrigado. Fica aí que nós vamos falar de um monte de coisa que você conhece. Assunto nosso hoje é engenharia de tráfego. Vai chamando o pessoal aí, gente. Vai dando o aviãozinho aí, ó. Essa setinha aí. E vai chamando o pessoal aí que vocês conhecem para poder assistir essa live. Quem vocês acham que pode se interessar pela área de engenharia de tráfego é um momento, né, da gente estar falando sobre esse assunto e às vezes a pessoa nem conhece essa área, porque a engenharia de tráfego, os engenheiros geralmente não optam por esse tema, né, para poder praticar aí no mercado. Então a gente está aqui para tirar dúvidas. Aqui não está funcionando no YouTube. Ó, o pessoal do YouTube, vocês estão vendo? O que será que aconteceu aqui? Então, vamos começar, porque aqui no... Foi? Pessoal do YouTube, dá um alô aí, se alguém tiver no YouTube. Eu acho que tá ok, né? No YouTube, o que você acha? Sim, acho que alguém falou ali. Então tá bom. Então vamos lá, Léo. Vamos começar a nossa live aqui, tirar dúvida do povo sobre engenharia de tráfego. Vamos falar nossas experiências, né? O que Léo está passando aqui no Canadá. Como é que está sendo, né? As diferenças. Vamos fazer umas comparações. Então, Léo, o que é engenharia de tráfego para você? Bom, é um modo seguro de você fazer o caminhamento de pessoas e bens. Mas eu vi que uma forma muito comum deles usarem aqui, que através de um livro chamado Traffic Engineering, eu até trouxe ele aqui para apresentar para vocês, que é esse aqui, que é o primeiro livro que as pessoas usam aqui nos cursos de engenharia, de college na área de engenharia de tráfego. Então esse é um livro que é usado como base. Olá, Flávia, obrigado, chegou na hora boa. Ei, meu irmão. Então, a partir desse livro, né, que é usado aqui, eu tirei uma definição do Instituto de Engenharia de Transporte, né, dos Engenheiros de Transporte, o ITE, que ele diz que é um ramo da engenharia civil. Então, eu como engenheiro poderia atuar no ramo, como Roberta engenheira pode atuar no ramo. Que a engenharia de tráfego diz respeito ao movimento seguro e eficiente de pessoas e bens ao longo da estrada, né, das vias que são feitas. Boa noite, Gustavo. E tem que ser sempre considerado a geometria, o fluxo, as calçadas, a infraestrutura, para bicicleta. E nesse intervalo aí, né, nessa condição,
sempre com responsabilidade, ética e obrigação. Isso é o que diz a teoria desse livro e de outras que eu andei pesquisando. E o legal é o seguinte, que eu achei mais interessante, que a questão da ética, pelo menos aqui nos Estados Unidos e Canadá, só pode trabalhar na área quem trabalha com engenharia de tráfego. Então, se você não é... o que a gente costuma ver isso no Brasil, infelizmente. As pessoas trabalham sem ser, no mínimo, engenheiro, né? Então, fica uma condição muito ruim, né, de se trabalhar. Isso é uma questão de ética, pelo menos aqui. E aí eu estava até falando com a Roberta que eu tive uma experiência muito boa aqui durante 3 meses de estágio. As empresas de engenharia de tráfego são muito bem estruturadas. Eu só gostaria de lembrar que as empresas de engenharia de tráfego aqui é muito comum. No Brasil tem pouquíssimas. E fora o grande eixo, né, de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, talvez uma lá no Nordeste tem 2 polos maiores e nas capitais, né, talvez algumas capitais, a gente tem engenheiros de tráfego natos, engenheiros que trabalham com isso há muito tempo, que tem essa facilidade de lidar. Mas a grande maioria, né, no Brasil não tem isso. E o principal objetivo da engenharia de tráfego é sempre a segurança. É evitar mortes, reduzir mortes e tal. E aí eu sempre falo, né, um índice que é muito interessante, que é o de mortes para cada 100 mil. Um dado que eu achei: no Brasil nós temos mais ou menos 25 mortos para cada 100 mil, e aqui no Canadá nós temos 5,2 mortos para cada 100 mil. Então, assim, são números muito grandes que a gente, quando compara aqui, você começa a ver o que eles fazem de tão diferente na área de engenharia de tráfego para ter essa condição, né? Sim. E outros objetivos, que aí, de uma forma geral, é você reduzir o tempo de viagem, dar mais conforto, mais facilidade, melhorar a economia e uma compatibilidade ambiental, né? Que é o grande questão, principalmente aqui no Canadá. E aquele velho e antigo EEE, que os americanos sempre falavam, Enforcement Engineering and Education, esses 3, a educação, engenharia e fiscalização, aqui é extremamente forte, e é aí que eu acredito que faça a mudança da engenharia de tráfego no Brasil e aqui. E aí eu lembro, só para concluir essa pergunta aí, quando eu estudei lá atrás, né, que eu fazia engenharia, a gente sempre observava que a maioria, principalmente no interior, quem mais mexia com engenharia de tráfego, vamos dizer assim, era alguém oriundo de que mexia com carro. Ou o cara tinha sido instrutor de autoescola, ou o camarada era dono de oficina mecânica. Então, se você observar como que era a formação, principalmente, né, nos municípios menores e tal, que é o que ainda acontece muito, a gente tinha essa mudança, né? Pois é, olha que interessante, né? Aqui a engenharia parece ser uma coisa tão simples, a gente vê as coisas simples na rua, não tem nada sofisticado, tudo muito simples, tudo muito direto. Então, assim, e a segurança sendo o foco principal, né, disso tudo, a gente vê que não precisa de muita coisa para se fazer um trânsito bom. Aqui no Canadá a gente consegue enxergar isso.
melhor do que no Brasil, né? No Brasil parece que aquele monte de carro, aquela confusão nas ruas e que a gente vê, né, as operações, aqui tudo é muito fácil. Talvez seja porque as pessoas obedecem mais, né? Que a fiscalização é muito rigorosa. Eu nem digo que aqui as pessoas sejam muito mais educadas que no Brasil com relação ao trânsito, né? A gente sabe que a educação no Brasil não é uma coisa muito nivelada, né? Mas como aqui porque aqui a educação é nivelada, né? Pobre, rico e classe média, todos têm a mesma formação. Então, eu não digo que seja isso, eu digo que a fiscalização aqui ela é rigorosa, super rigorosa, né? A gente não tem mimimi aqui, pegou, fez coisa errada, saiu da lei e com certeza você vai receber uma cartinha lá depois, né, daquilo que você fez. Então, eu acho que é isso aí que move mais a questão de segurança aqui, né? Que a gente podia no Brasil também ter essa questão mais reforçada. Mas vamos ver, né, como é que a gente anda aí no país. A gente precisa de mais engenheiros de tráfego, com certeza, nas ruas, nas cidades, né? Fiscalização nas ruas, claro, mas bastante engenheiro de tráfego. A gente precisa aumentar o quadro aí no Brasil, porque é realmente como é que eu digo? Esqueci, falei branch com você aquela hora e esqueci. É um ramo da engenharia que não é muito procurado, né, pelos engenheiros, né? Os engenheiros geralmente procuram mais construção de construção residencial, construção de prédio, construção viária, mas até construção viária mesmo, mas eu digo engenheiros de tráfego, né, que atuam na melhoria do sistema como um todo, né? E aí, Roberto, é interessante que aí eu vou te falar, né, dos municípios, mesmo algumas capitais menores, não ter muito acesso a essas condições, que sempre são contratadas empresas de fora e tal, né? Uhum. E aí eu lembro quando o Jody, que está aí nos vendo, meu primeiro encontro com o Jody, para mim mudou um pouco a minha vida em relação à engenharia de tráfego, porque ele me ensinou que foi um grande mestre para mim, de que tudo tem que ser à base de cálculo. Tudo. Engenharia de tráfego é cálculo, do início ao fim. É igual uma engenharia de estruturas, não tem outra coisa, né? E aqui na escola, né, que eu estou fazendo aqui, como eu falei, estou fazendo tudo de novo, como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse visto, que para mim está sendo ótimo. Nós temos todas as disciplinas e temos dentro das disciplinas cada cálculo, como por exemplo um projeto de interseção. Aqui nós somos obrigados a calcular a distância de visibilidade, tanto de quem vai virar à esquerda quanto à direita, para verificar se a interseção está geometricamente bem definida, né? Coisa de que eu não vi isso dentro da faculdade, você também não, porque a gente se formou junto, né? Uhum. E dentro de outros programas de universidade que eu pude ver, não tem essa condição de entendimento do que é a engenharia de tráfego, né? Então isso é muito interessante. E o Gustavo colocou ali que a gente... a história você sabe quem está falando, tão famoso no Brasil. Pois aqui não tem isso. Aqui todo mundo é igual, né? E aí eu vou dar até um exemplo de que quando eu estava conversando com o Jody, muito interessante, que foi o seguinte: aqui a polícia ela está fiscalizando vias com 30 quilômetros por hora. Então, essa distância, essa velocidade de 30 km por hora, a polícia vai com um radar
e fiscaliza isso. Isso é engenharia de tráfego porque ele está dentro da questão do enforcement, né? da fiscalização. Sim. E aí fazer uns agradecimentos quem apareceu aí, arquiteta Michele, obrigado. Carlos, obrigado. Antônio Sérgio, obrigado. PH, muito bom ter você aqui. Ei, PH. Bom, então, nessa condição dessa da engenharia de tráfego, que foi o que eu sempre gostei, né? Então, nós vamos ficar trocando bola aqui, eu e a Roberta, nós vamos conversando aqui, falando da engenharia de tráfego, o que é e algumas situações. Bom, primeiro falar um pouco sobre mim, sou engenheiro de tráfego há 20 anos aí no Brasil. Gustavo está falando que a minha mãe entrou, um beijo, mãe, para você. Quantos anos eu trabalho com engenharia de tráfego? Eu estou há 20 anos trabalhando com engenharia de tráfego. Ei, mãe. E eu sempre atuei por ser servidor público, né? Sim. Nós temos uma empresa que a gente presta serviço também, então faço estudo de impacto de vizinhança, faço projetos geométricos, de acesso e etc. E aí agora eu vou jogar a bola para você, Roberta. Quantos anos você trabalha com engenharia de tráfego e onde e como atuou? Pois é, então, agora o pessoal vai saber a minha idade, né? Eu trabalho com engenharia de tráfego há 19 anos. 3 anos eu trabalhei no setor privado e depois eu fui para o setor público, né? Trabalhei na administração municipal da minha cidade. E lá a gente desenvolvia projetos, eu trabalhei tanto na área de projetos quanto na de execução e na de operação também. Eu só não trabalhei na engenharia, na parte de educação no trânsito, né? Mas nos outros setores da engenharia de trânsito eu trabalhei fazendo projetos, cuidando da execução e elaborando junto com os analistas operações de trânsito, né? Aí, assim como também, né, gerindo algumas fases da minha vida, eu trabalhei com a gestão também dessas 3 áreas, né? Operação, projeto e execução, né? Essa daí foi a minha, assim, ó, um resumo da minha vida lá, né, no que eu trabalhei, né? No setor privado, né? Antes de trabalhar no setor público, eu comecei com sinalização, na execução de sinalização e trabalhei também com projeto, né? Em paralelo à administração, a gente, né, eu e Léo, a gente tem uma empresa, a gente sempre trabalhou também nessa empresa nos outros municípios, né? Então, quando a gente não atuava nos outros municípios, a gente atuava em Vitória como servidor público. Nunca atuamos em Vitória com a nossa empresa, mas a gente atuava nas outras cidades, né, do nosso estado, do Espírito Santo, a gente atuava na nossa empresa, né, LR Engenharia, um nome bem original, né, LR. Para quem não sabe, eu e o Roberto, nós somos casados, quase 30 anos, começamos a namorar com 17 anos e fizemos engenharia juntos. Roberta, qual a diferença entre a engenharia de tráfego que você praticava na sua secretaria e a que eu praticava na minha secretaria? Eu vou te explicar o que eu fazia na minha secretaria. Bom, a nossa secretaria era de desenvolvimento urbano, então eu tive a oportunidade de algumas vezes ser liderado, mas a grande mote da minha secretaria era fazer os projetos geométricos, novos traçados, novas condições, medidas de traficalme, implantações de ciclovia e etc. A gente sempre fazia isso na nossa secretaria. E o que você fazia, como você praticava lá na sua secretaria? Então, a sua secretaria era a Secretaria de Desenvolvimento, né? Então, a sua secretaria era a secretaria que fazia o planejamento, do trânsito, vamos dizer assim. Na questão do sistema viário, né? De novos projetos e construções na cidade. Então, a sua área era mais a área de planejamento. A minha área era mais a área
voltada para manutenção. Então a gente trabalhava lá com a manutenção da sinalização na cidade, a manutenção dos semáforos, né? Então eu tive em vários setores, como eu disse, e eu trabalhei em todas essas partes, né? Tanto a parte semafórica quanto a parte da sinalização horizontal e vertical, tanto no projeto quanto na execução e também na operação. Eu trabalhei. O que é operação? Operação é quando, por exemplo, você tem uma obra e você faz, né, direcionamento do tráfego para outra região. E aí você faz todo aquele planejamento da operação e atua na operação junto com os agentes de trânsito. Então, eu trabalhei nessas 3 áreas, né? Então, a Clívia chegou agora. Obrigado, Clívia. Ei, obrigado, Clívia. Rod. Obrigado, Vanessa. Ó, Clívia, Sejam muito nós estamos bem-vindos. aqui, a gente acabou de explicar qual era a diferença da engenharia, né? A que Léo desempenhava lá na secretaria de vocês, lá no desenvolvimento urbano, e a engenharia que eu praticava na parte de manutenção que a CETRAN fazia, né? A CETRAN também ela fazia alguns projetos de sinalização para novos, para novas obras, né? Como, por exemplo, a Dante Michelini. A Dante Michelini foi elaborada e planejada através dos estudos e dos projetos que o Léo fez, e a sinalização foi implantada através dos estudos que nós lá na secretaria que eu trabalhava, que nós fizemos. Então, não foi uma manutenção, né? Mas foi um planejamento de uma via nova, né? Que acabou ficando com a minha secretaria para fazer, por conta de que também não existia, a mão de obra é muito pouca, igual o que eu falei no início, né? A gente precisa de engenheiros de tráfego, mais urbanistas. Então, por falta, às vezes, de pessoal, a secretaria que fazia manutenção fazia projetos de sinalização para projetos novos, né? Como a secretaria do Léo fazia também. Então, obrigado, Mimi, pela presença. Eduardo Pádua, obrigado você aqui. E eu fiz essa pergunta porque aqui eu pude reparar, eu já falei em outras, o quanto que é dividido aqui, as prefeituras dividem essa questão da parte de engenharia de tráfego. A parte de engenharia de tráfego, cada prefeitura tem uma condição específica para cada situação. Então, por exemplo, lá existe um gerente que ele é responsável só pelo pedestres, outro só pro ciclista, outro, isso assim, na maioria das prefeituras que eu pude, que são prefeituras maiores. Talvez as menores isso fique um pouco mais condensado, mas as prefeituras maiores, de algumas capitais como Toronto, a própria minha cidade aqui de Hamilton, Niagara e regiões assim que são maiores, elas têm essas bem divididas, diferente da época quando Clívia foi a nossa gerente e tive, como já falei, o prazer de trabalhar com ela. A gente era tudo bem nessa condição. Ela era gerente dos projetos urbanísticos e a gente agregava, né, a parte urbana e a parte viária, a qual eu sempre fiz parte. Então eu quis fazer essa pergunta para a Roberta para que a gente pudesse, ao longo do tempo, a gente poder apresentar essas diferenças que tem aqui, né? Porque aqui tem muita diferença, né? E aí volta aquela primeira questão que você me fez da engenharia de tráfego, a questão da ética. Aqui somente assume uma gerência ou uma coordenação um camarada que é engenheiro. Não, engenheiro, e que ele também já tenha trabalhado já há bastante tempo naquele ramo específico,
né? Tipo assim, se eu trabalhei com sinalização, eu não vou trabalhar com como é que fala? Com gerenciamento. Se eu trabalhei com projeto de sinalização, eu não vou trabalhar com gerenciamento, entendeu? Não vou trabalhar com a parte do tráfego, por exemplo, que Léo faz, que é o estudo de tráfego, né? Entendeu? Então é tudo muito separado, né? Muito específico para cada área. Então a pessoa precisa mostrar experiência naquilo que ela vem fazendo para ela trabalhar naquele ramo, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mandar um abraço para Helena. Helena, muito obrigado pela sua presença. Manda um grande abraço para o Reno. O Reno é um exemplo para mim como professor, como homem. Apesar de não estar na área dele, ele sempre foi um grande exemplo para mim em tudo. Assim, gostaria de deixar registrado aí. Obrigado. Inclusive, Léo, ele usa um jargão que era do Reno. Roubei o jargão dele. Ele usa o jargão do Reno. O Reno falava papo furado. E ele acabou usando isso daí. Ele fala direto isso. Isso aí. Roberto, o que você consegue prever para o Brasil quanto às melhorias para a segurança das pessoas na mobilidade urbana? Bom, eu acho que esse daqui a gente podia deixar por último, porque eu achei que não fosse dar tempo. O que você acha? Tá bom, vamos para frente então. Por que você se interessou por essa área da engenharia, Leonardo? Por que eu me interessei? Pois é. Conta aí sua história. Bom, eu acho que começou em 1985, quando eu perdi uma tia num acidente de trânsito. Lá na minha cidade, lá na Avenida Maruípe, com a Avenida Leitão da Silva. E à época, pelo que eu soube, os dois semáforos nos dois sentidos eles ficaram em amarelo simultaneamente, que lá atrás, isso antes de 80, na década de 70, isso era comum. O semáforo ele ficava vermelho, depois amarelo, depois verde. E aí ao longo do tempo eles verificaram que isso causava mortes, porque o camarada poderia estar vindo de um lugar onde não tinha uma boa visibilidade do semáforo e atravessava. E aí eu perdi uma tia, que é irmã da minha mãe, num acidente de trânsito. Que inclusive, né, o trânsito ainda não era municipalizado. Não era. Não era do município, não era o município que cuidava do trânsito. Quem cuidava do trânsito era o Estado naquela época ainda. Então, quer dizer, o Estado tinha muita coisa para cuidar. Se hoje já não tem engenheiro de tráfego suficiente, né, não tem profissionais, não vou falar engenheiro de tráfego, porque urbanistas também ajudam muito na questão do trânsito, né, na hora de construir as cidades e tal, na hora de planejar. Então, imagina, quando o Estado não tinha perna, hoje já não tem, imagina naquela época, né? Para fazer esse tipo de cuidado, né? De ter esse tipo de cuidado com o trânsito, porque é por isso que o trânsito foi municipalizado, porque aí você deu um pouquinho para vários cuidarem, né? E aí é mais viável para a segurança essa questão. E aí, continuando, em 1990, nós sofremos um acidente. Não, 1992. 92. Acho que estou ficando velho. Em 1992, nós sofremos um acidente onde Roberta foi cuspida do carro e a pessoa que bateu na gente estava bêbada e aquilo me marcou muito. Então eu entrei duas vezes na estatística, né? Uma de ter perdido um parente no trânsito e outro quase Roberta foi, né? Isso em 92. E aí, ainda isso já foi no meu início da faculdade, e aí tiveram algumas disciplinas que eu amei, né? A do professor Reno, que foi mecânica dos solos. Sou um felizardo de ter aprendido um pouco
sobre mecânica dos solos com ele. E algumas disciplinas de engenharia de tráfego, que eu pude fazer com o professor Carlos, a qual tenho contato até hoje, um verdadeiro coach para mim. E aquilo foi só aumentando a minha vontade de se trabalhar com aquilo, de ver coisas diferentes, de aprender, de tentar reduzir acidentes. E aí depois eu comecei a trabalhar com isso, né? Ainda comecei a trabalhar com água e esgoto, fiquei 1 ano e desde então eu comecei a trabalhar com engenharia de tráfego já, mas assim, eu estudava mais, eu acabei me obrigando a estudar muito porque eu não tive muito conhecimento prático do assunto. Isso não tem livro. Você pega um livro de engenharia de tráfego igual esse aqui, ele te dá a base completa, mas não te dá o dia a dia, o que é. E aí... porque você tem muitas variantes, até porque a gente lida com o ser humano, né? O trânsito, ele é composto de pessoas, então é difícil, né? Você tem muitas situações que o livro não vai levar, né? Mas aí você, com a prática e a experiência, você consegue resolver, né? Muitas coisas se resolvem através da técnica, quer dizer, tudo é embasado pela técnica, né? Tudo. Todos os tipos de acidentes, todos os tipos de problemas que a gente tem no trânsito, a gente embasa pela técnica, mas a experiência, né, torna soluções rápidas, a gente consegue tomar soluções rapidamente, né? Então, assim, a gente precisa tá sempre embasado tecnicamente. Isso aí é notório. Obrigado àqueles que entraram agora. Manda um abraço pro Valadão. Obrigado, Eduardo, Herman, colega de engenharia. Muito bom tê-los aqui. E aí, voltando, essa condição assim só me foi aumentando, né? A vontade e tal. E eu acabei sendo um autodidata, porque eu tive que aprender muita coisa na prática, tive que, como eu não tinha alguém que pudesse me dar uma resposta à altura, como eu falei, aqui as empresas de engenharias, né, e as prefeituras, quando você está dentro da área de engenharia, você sempre tem alguém... Sim. Que vai te falar, meu filho, isso aqui tá bom, não, isso aqui tá errado, isso aqui você não pode ir por esse caminho. Como a gente não tinha essa condição, nós tivemos que aprender muita coisa sozinho. Então eu estudava muito para poder errar o mínimo possível. Então foi assim um período muito gratificante e tal, e tive muito apoio da Clívia, que ela sempre me deu carta branca para eu fazer o que eu bem entendesse. Sentava com ela, a gente discutia, e aí foi muito bacana esse período e aprendi bastante, né? E aqui está sendo um novo aprendizado, porque agora um pouco da prática já não faz tanta diferença aqui, né? Como, por exemplo, uma coisa que eu vi de um pouco diferente, talvez porque eu sempre trabalhei dentro de área urbana, o que eu gosto é tráfego urbano, não é tráfego de rodovia, mas aqui, mesmo em tráfego urbano, que as vias não é igual Vitória, né? Vitória é tudo espremidinho. Nossa cidade, eu costumava dizer que a gente tinha 2 vias, né? 2 vias e as outras que interligavam essas 2 vias, né? Nossa cidade era muito pequena. Apesar da complexidade que era tratar essas vias, né? A nossa cidade, a área urbana dela não é tão grande, né? Você sabe quantos quilômetros quadrados tem nossa cidade? Eu não lembro. Acho que é 90 quilômetros quadrados. Mandar um obrigado, Dudu, tá acordado ainda, você de Portugal, obrigado Crema, obrigada Marta. Beijo para todos. E aí,
Então, essa condição da gente estar aqui, eu estou vendo muita coisa diferente. Eu estou vendo a engenharia mesmo de tráfego como eu sempre gostaria de ver, né? Que são números, né? É você pegar uma planilha de acidente, uma planilha de acidentes que tem, sei lá, o último que eu vi tinha 10 mil dados em um trecho de 3 quilômetros, né? Enquanto eu fiz parte da comissão de acidentes, o máximo que a gente tinha lá eram 30 acidentes e só dos mortos. Você vai ver, nossa, mas Vitória só tinha 30 acidentes? Não, porque aqui a questão da estatística é extremamente séria. Então eles pegam tudo que Aqui os dados, né? Os dados são contínuos, né? A estatística ela é muito bem feita por isso, porque você tem dados confiáveis continuadamente. Eles são coletados, né? Coisa que no Brasil, infelizmente, a gente não tem. A gente tem que coletar o dado na hora que acontece o acidente, a gente vai em busca dos dados. Os dados que tem. E aqui, então é isso, né? Então eu tenho esse interesse e o que eu mais gosto na área é a parte de mobilidade urbana e estudo de impacto de vizinhança. Mobilidade urbana, eu tive a chance de fazer alguns projetos aí no Brasil, onde a gente conseguiu melhorar diversas situações e aí veio daí esse que é o meu interesse da engenharia, né? Tá, e quais as dicas que você dá para os graduandos? Quais as dicas que pode levá-los a se interessar por essa área, pela área da engenharia de tráfego, né? Já que a gente precisa de bastante gente no Brasil nessa área. Eu diria o seguinte. Bom, primeiro a engenharia de tráfego Chega pra cá que você tá ficando fora. Opa. É porque eu tava me vendo ali no YouTube. O YouTube tá melhor. E aí... imagem tá melhor, né? Não as pessoas. Tem mais gente no Instagram. Vamos lá, gente. Vai lá. Bom, eu diria o seguinte. Primeiro, gostar, né? Eu gosto muito dessa área. Essa área eu acho fantástica para mim. Tudo que você faz com amor fica mais fácil. Fica mais fácil você estudar, fica mais fácil você entender. E aí, primeiro é você, quando você estiver estudando, verificar o que você gosta, qual é o seu interesse, né, da engenharia. A mamãe falou que travou. Você tá travado, gente? Travou? Não sei se está travado. Bom, o YouTube está normal. E aí, então voltando, o que eu diria é o seguinte: é estudar muita teoria. Não travou não. Estudar muita teoria, saber entender o que é fluxo de saturação, por exemplo. O que é um atraso, o que é um tempo de viagem, o que é um tempo semafórico, os movimentos, o que é uma contagem. Então é importante que esses alunos eles passem a entender o que é isso, né? Eles têm que estudar isso, para que isso só vai ficando mais fácil, né? Porque no final das contas eu tive que aprender isso tudo sozinho, né? Você sabe disso, então, mas né? o que você diria para esses graduandos da engenharia, para poder levar eles para a área do trânsito, entendeu? Para trazê-los para a área de engenharia de tráfego. O que você... Bom, eu acredito muito, né? Porque fazer uma mudança na matriz de transporte no Brasil, eu acho que pelo que eu estou vendo aqui, nos próximos 50, 100 anos,
Isso não vai acontecer. Ó, o Eduardo está falando que o som do YouTube não tá bom. Ixi, será? Por quê? Deixa eu ver. Aí, então a gente... Vai falando aí se melhorou. Será que é isso aqui, ó? Não sei se você vai mutar. Desculpa, gente. Esse aí tá normal. Vou falar um pouquinho mais alto, então. Sim. Aí a gente observa, né? Até me perdi um pouco. A gente... Eu também, peraí. Só um minuto aqui, gente, que deu um problema técnico. Pronto. Então, aí voltando, né? O que eu diria que tem que estudar, né? Estudar muito e eu acho que é uma área que está crescendo muito em todos os lugares, mesmo com essa pandemia. É uma área que tem a parte de engenharia de tráfego, você tem um leque de trabalho, você pode trabalhar com um pouco com a parte de pedestres, com a parte de ciclistas, você pode trabalhar com parte semafórica, você pode trabalhar com a parte de rodovias, né? De fazer só projeto de rodovia, ou se quiser se especializar só em projeto de sinalização. Como eu te falei, aqui tem todos esses especialistas. Aqui tem especialista de sinalização, especialista de engenharia, desculpa, de geometria, de tempo semafórico, enfim, até de simulação, né? Que eu acho que a parte mais, é uma parte que eu gosto muito, que é a parte de simulação de tráfego, onde eu tive a oportunidade de adquirir um simulador, que por sorte, né, quando eu comprei ele lá atrás, fiz um baita investimento. Para mim foi muito interessante, porque eu passei a usar ele ao longo dos meus estudos de impacto de vizinhança, que o estudo de impacto de vizinhança, a parte do sistema viário, é engenharia de tráfego em sua essência máxima, eu entendo, sabe? É onde o camarada ele tem que entender o que é uma geração de viagem, como calcular uma geração de viagem, tem que aprender como calcular a quantidade de vagas de estacionamento, ele tem que entender como que ele vai fazer o acesso, se as interseções estão com bons níveis de serviço. O nível de serviço é uma forma qualitativa, né, de você dar uma nota, é uma forma de você verificar se uma interseção está boa ou ruim. Então, essa parte, assim, eu acho que é um interesse que tem, assim, ao meu ver, que as pessoas podem ir vendo isso e verificando que o quanto que isso tem de empregabilidade, eu diria, né? Você aumenta muito sua empregabilidade por conta da falta de especialista no mercado, né? Quando eu vou pegar lá o meu estado, eu acho que da época que nós formamos para agora, se tiver 2, 3 alunos, foram muito poucos que foram para essa área, né? Sim. Né? Eu diria, dentro da área de engenharia de tráfego, entende, como Flores, né? Que a gente teve a oportunidade de encaminhar bem ele e isso. Então, quando você observa esse pessoal, essas pessoas que vieram da faculdade são pouquíssimas que tem, né? Então, assim, quando a gente tinha a oportunidade de chamar pessoas para fazer estágio lá comigo, eu só pegava gente que tinha pelo menos vontade de aprender e gostava do assunto, né? Então, eu acho que o que eu diria era isso. Eu lembro até na época que eu passei dando aula lá na escola técnica, eu lembrei da escola técnica porque a Cláudia entrou, obrigado Cacá pela presença. Eu falava para os meninos que eu dava aula de engenharia de tráfego, eu falava, gente,
se eu não me engano, na época, eu acho que era só 20% de todos os municípios no Brasil eram municipalizados. Sim, né? Então, assim, e pela lei, o município tem que municipalizar em relação ao trânsito, né? Nós estamos falando do trânsito. Sim, Então, enquanto o município não se municipaliza, né, não traz trânsito para ele, quem fica com o trânsito é o Estado. Né? E o Estado, como eu falei, o Estado não tem perna, ele não tem a proximidade que o município tem do cidadão. Né? Então, trazer o trânsito para o município é muito necessário no Brasil para o desenvolvimento. Porque a gente não pode pensar só nas grandes cidades como trânsito, a gente precisa pensar também nas cidades pequenas, né? Cidades pequenas, elas... porque não tem trânsito, porque não tem carro, porque não tem muito carro. Mas o trânsito não é feito só para o carro. Exato. O trânsito é feito para o pedestre, para o ciclista, principalmente, né, para essas pessoas. Porque onde deve se dar maiores facilidades para eles se deslocarem, né? Nas calçadas, com ciclovia, né? As cidades que têm menos carros é melhor ainda para trabalhar, porque você tem muita solução para dar, né? E geralmente as cidades pequenas você pode ver, as calçadas não são boas, as vias, o pavimento geralmente também não é bom, ou é asfalto ou é um pavimento muito ruim, muito precário. Então, assim, a gente tem muita vontade de levar o desenvolvimento para o Brasil, que aqui, qual que é a diferença daqui para o Brasil? A gente pode dizer que aqui tudo é padronizado. Todas as calçadas, se vocês estão vendo os vídeos que o Léo está postando, a gente está tentando mostrar isso. Todas as calçadas aqui têm o mesmo padrão. Então, a pessoa que sai lá de uma cidade no interior e vem para uma cidade grande, uma capital, ele vai encontrar a mesma infraestrutura, entendeu? Então ele não vai se perder naquele meio, porque ele sabe onde é o lugar dele em todas essas cidades, em todas as diferentes, né, regiões. Então, tanto no interior tanto no interior da cidade quanto na área mesmo urbana. Então tudo é muito padronizado, né? Inclusive a sinalização. Não existe só sinalização nas cidades, no meio urbano condensado. Nas áreas rurais aqui, você encontra sinalização. Léo até fala, gente, aqui tem uma placa pare, nem passa carro, nem nada, que tem a placa. Mas é onde precisa ter para dar segurança e para informar o que a pessoa precisa fazer naquele local para ele transitar, tá ali a informação para ele fazer, né? Isso é muito legal. E é interessante, né, que desde que a gente chegou aqui, eu acredito que eu já andei mais de 50 mil quilômetros de carro aqui e posso afirmar, não teve nenhum lugar que não tenha uma interseção que não seja sinalizada. É o básico do básico, né? Aqui, por exemplo, quando você tem uma pista, né, que vai de meio-fio a meio-fio, com menos de 7 metros, você não é obrigado a fazer uma sinalização de divisão de faixa, né, que é aquela nossa dupla amarela que nós temos aí no Brasil. Aqui não é preciso, aqui pode ficar sem a sinalização, porém a sinalização vertical está lá, né? Está lá. Que aí é até interessante a questão da sinalização vertical, que aí, como eu falo, né, que é a engenharia de tráfego na veia aqui, e a visão da segurança é comum, coisa que não tem no Brasil, aquelas placas que você encontra, uma placa que vem escrito criança cega, pessoa surda, autista, se naquela via tem alguma residência ou alguma escola ou alguma instituição que tem alguém, né, que tem alguma deficiência, e naquela rua vai estar sinalizado que ali existe pessoas que têm
alguma dificuldade, né, para trafegar. Então, cuidado, né, ao passar ali, porque você vai ter essas pessoas assim. A gente tinha esse cuidado em Vitória também, né? A gente tinha bastante cuidado quanto a isso em Vitória. Tanto que ali na Avenida Beira-Mar, a gente tem um exemplo que é a questão como é que chama? Ali na frente do DED. Esqueci o nome. O Instituto Luiz O Instituto Luiz Braille. Né? Ali a gente tem placa ali, né? Só que isso aqui é comum. Não isso é uma coisa comum aqui, não é? Não é esporádico aqui. Aqui tem. Se existe eles têm cadastrado, sabe onde que a pessoa mora, então ali terá uma sinalização específica, por exemplo. Né? Instituto Braille. Obrigado, Marta. Obrigado, Gava, sua presença. Obrigado, Cíntia. Quem? Cíntia é minha prima? Não, é outra Cíntia. Quem tá... Sua prima é o Dudu. Eu vi. Então, Ok. Ali, continuar, porque eu estava olhando aqui, a gente só tem mais 9 minutos, senão pode cair vamos lá, hoje vamos na pinta, não vamos demorar muito não, senão vocês também têm outras coisas aí que vocês devem querer fazer, né? Então, depois de estar no Canadá, o que você visualiza que no Brasil precisa de uma grande mudança? E o que você viu aqui no Canadá que te chamou muita atenção, assim? Bom, duas coisas, eu diria duas, talvez pode até surgir uma terceira, mas que eu estou lembrando duas coisas. Primeira, a questão da estatística. Estatística aqui é uma coisa fora do comum, né? Aqui, para tudo que é feito, a estatística é extremamente robusta, bem organizada, bem detalhada. Então, você está falando isso porque você viu quando você fez o seu estágio, né? O co-op, né? Sim. Lá você conseguiu enxergar como é que os dados são importantes e como existem, né? Como existe e existe mesmo, né? Esses dados aqui. Eu acho que fora algumas empresas, fora alguns estados maiores, né? Como São Paulo, volto a falar, São Paulo, Belo Horizonte, talvez Rio, Porto Alegre, eu sei que tem alguma coisa. Talvez Curitiba, né, lá no Paraná, tenha também alguma coisa assim, mas a grande maioria das cidades não tem esses dados, né, que são extremamente importantes. Então esse é a estatística. O segundo lugar é a educação. Eu vou dar um exemplo que eu tive aqui, que eu demorei a entender. A gente vindo do Brasil, não tinha ainda a sinalização, de longe eu vi uma fila na faixa da esquerda. Era uma pista com 2 faixas por sentido. E aí eu vi uma fila enorme sendo formada do lado esquerdo. Sim, é sua prima mesmo, é que eu vi MRV. E aí eu vi a faixa da esquerda toda ela já cheia, sendo formada, e do lado direito não. Aí eu falei, bom, como eu vou seguir em frente, eu vou pegar a faixa da direita, porque vão ser 2 faixas. Sim. Porque eu não vi nada avisado lá. Aí quando eu fui me aproximando, que eu vi que a faixa da direita era só para quem ia virar à direita. E quem ia seguir em frente iria para a esquerda. As pessoas então não obstruíam a faixa da direita, porque sabiam que a faixa da direita, a conversão à direita é liberada no semáforo vermelho, né, em alguns pontos. E aí eles, tipo assim, eu vou sair daqui porque eu não vou atrapalhar a pessoa que quer virar à direita. Eu não vou virar à direita, eu vou seguir em frente. Então, a questão da educação, nesse caso, é realmente educação, porque a fiscalização ali ele não ia multar ninguém porque a pessoa estava ali parada para poder seguir em frente, né? Um outro exemplo que eu daria era que eu vi acontecendo, foi lá no centro, numa via principal perto do hospital, onde o semáforo entrou em piscante amarelo,
porque quando dá algum problema de pane, alguma coisa, o semáforo entra em piscante amarelo, ou ele apaga, né? Dependendo como for. E aí ele em piscante amarelo, aqui funciona exatamente como a gente vê na teoria, como o nosso próprio Código de Trânsito informa, que quem chega primeiro, sai primeiro. Então eu vi uma via com um fluxo enorme, que era a via principal, e eu estava vindo na via secundária. Sim. E aí quando chegou a minha vez, eu fiquei observando todos parados e eu esperando que eu fosse, porque eu fui o primeiro a chegar. E aí fica, quem chega primeiro sai, é igual acontece no pare, né? Então esse foi um outro exemplo de educação. Mais um exemplo de educação é quando você tem veículos saindo, você tem uma saída de garagem ou uma saída de uma via, os carros dão espaço para o outro chegar. Outro exemplo de educação, que isso está na lei, é que você tem que parar de tal forma que você consiga enxergar o pneu traseiro do carro da frente. Então você cria um espaço. E aí eu lembro que no Brasil isso não deve ter alterado, infelizmente, dependendo do espaço que você deixa entre o carro da frente e o seu, vai vir um engraçadinho e tentar. E vai ocupar aquele espaço de segurança que você deu, né? Exatamente. Pois é. Exatamente. E ainda dou mais um exemplo, né? O B, quando ele foi à aula, quando ele saía, os professores davam aulas de como deveria se comportar, né? Como atravessar a rua. Ele não soube precisar, porque quando a gente chegou aqui ainda ele estava muito mais novinho do que agora, mas ele falou que ele teve aulas de como se comportar. E até interessante que aqui existe disciplinas no elementary, né? Para jardim de infância e até a oitava série, tem disciplinas chamadas Home Alone, né? Que é pro guri ir para casa sozinho, onde os professores ensinam como o aluno deve ser, que vai ao encontro do que eu vi, né? Do que eu estudei na época, de técnicas que os americanos fazem, né? Isso dependendo de onde do quão perigoso é. A polícia vai até a escola, leva os mapas, né? E vai ensinando o caminho mais seguro para a criança ir. Se você vai de bicicleta, você tem que passar pela rua A, depois a rua B. Se você vai a pé, você tem que ir pela rua C, depois pegar a rua B para chegar na sua casa, né? E além disso, eles indicam aos pais que ensinem os meninos a andarem nessas calçadas, né? E aí eu lembro que eu já estudava isso. Eu fiz isso com o Leandro na época que ele era mais novinho para ir pela escola sozinho. Eu fui com ele, fiz o caminho todinho a pé, umas 3, 4 vezes, e aí eu fui deixando ele sozinho até aí. Então aqui é uma coisa, nessa área, né, o norte aqui, é comum esse tipo de educação. Então foram essas duas coisas que eu diria para você que me chamaram muito a atenção em relação ao Brasil. A questão da educação e a questão dessa esqueci. O quê? As duas questões aí, qual que era? Sim, da grande mudança. É educação, sim. Né? E essa questão de segurança que eu falei aí. Pois é, então. Isso aí, o que a gente pode pensar com isso aí? Né? Enquanto você falava aí, eu estava aqui matutando. Né? Qual é a importância, então, de você ter pessoas que vão colocar uma sinalização no local correto, vão estudar o trânsito e propor as melhorias, né, de trânsito para uma comunidade? Qual é a grande vantagem disso? A vantagem de você ter
isso feito tecnicamente, é que você vai poder colocar, né, seu filho para poder percorrer um trajeto sozinho, né, como aqui é feito. Aqui crianças de 12 anos, elas vão para o ponto de ônibus, crianças assim, eu digo, de 8, 10, 12 anos vão para o ponto de ônibus sozinha, vão para a escola sozinha, né, quando elas moram perto da escola. Por que eu digo ponto de ônibus? Porque aqui, quem não mora perto da escola, tem o ônibus, aquele ônibus amarelinho, que pega eles no bairro, né? E levam para a escola. Então, assim, a grande importância de se ter no seu município, no país, né? Pessoas qualificadas para poder fazer o trânsito da cidade é muito importante, porque está relacionado totalmente com a vida das pessoas, não só com a vida das pessoas que trafegam de carro, mas principalmente com as pessoas que trafegam a pé, né? Que trafegam de bicicleta. Então, isso é a grande importância de se ter profissionais em quadros do município. No Brasil, é engraçado outra coisa, no Brasil a gente tem tudo isso, todo o trânsito feito pelos setores públicos. Aqui o trânsito, ele é feito sim pelos setores públicos, planejado e tal, mas ele como é que fala? Construído, né? Mão a mão, vamos dizer assim, com empresas. Então são as empresas, não são contratadas pela prefeitura, são contratadas pela prefeitura? Sim, pode ser. Pode, né? Sim. Então são as empresas que fazem. Tem uma licitação, tem uma licitação e aí eles contratam. Então, a maioria é assim. Porque a maioria aqui são muitas empresas, gente, muitas empresas de engenharia de tráfego que tem aqui, né? Exatamente. E que trabalham para a prefeitura. A prefeitura, ela fica com planejamento, com relacionamento com o cidadão e tudo mais. Mas as empresas aqui é que tomam conta mesmo da parte técnica. Porque, inclusive, dessa forma, você tem muito menos, como é que eu digo, interferência política, né, do que no Brasil. Porque o Brasil, a parte técnica do trânsito está dentro do setor público. Exato. Né? Então, o que isso acontece? Acontece que as interferências, né, políticas são muito grandes. Então, a probabilidade de um político falar, coloca a faixa de pedestre ali, que eu quero. Entendeu? Aí você fala, não vou colocar a faixa de pedestre, não posso colocar a faixa de pedestre ali por uma série de questões que não obedecem às condições técnicas básicas, né, para ter uma faixa de pedestre ali. Então, assim, essa é a dificuldade que os técnicos lá no Brasil têm, né? E que aqui ela é bem resolvida. Por quê? Porque aqui a parte técnica ela é totalmente separada da parte política. Exato. Entendeu? Até tem algumas, né? Você falou, até tem algumas, como é que eu digo? Alguns políticos não aceitam ou querem algumas coisas. Sim. Mas é a palavra do técnico que vai prevalecer. Então, esse exemplo que o Roberto está dando, por exemplo, a gente que veio de uma estrutura de município, né, da administração municipal, que é muito comum em quase todo o Brasil, né, muito parecida. Maressa, obrigado Maressa, você está aí, estou te vendo. Você chegou aí agora, e isso acontece na cidade dela, acontece na minha, acontece no Ceará, acontece em qualquer lugar. Ter essa influência política. E aqui, pelo que eu pude perceber, né, lembrando que aqui eu sou um mero estudante, mas no período que eu passei, que foram assim, extremamente proveitosos, esses 3 meses de estágio, que equivale para mim quase 10 anos de trabalho aí, né, no Brasil, de tanta coisa nova, de tanta coisa que eu vi. E uma das coisas que eu pude perceber, que eu sempre perguntava muito, era isso: o político fica até um nível do alto escalão. Do alto escalão para baixo, por exemplo, coisas que aconteciam com a gente, né? Já deve ter acontecido com a Larissa,
né? O Gava, que foi nosso secretário, acontecia com a Clívia, com a Flávia, de um vereador ligar para um técnico pedindo alguma coisa ou querendo saber, isso aqui não existe. Sim. Isso aqui não tem nem contato, né, pelo de vereador. simples fato daquilo que eu falei, né? A questão da segurança viária, né? Da qualidade da segurança viária, ela está muito focada na questão técnica, né? A questão técnica ela é muito, ela deve prevalecer, porque ela é super importante, ela embasa mesmo, né? Não adianta você querer falar assim, eu quero colocar uma placa aqui, mas se essa placa não vai ter uma visibilidade que é necessária, então para quê, né? É um gasto à toa. Né? Isso é uma questão que a gente... nossa, isso aí dá pano para manga. Né? Isso aí dá muito assunto dá que... pano pra mas basicamente é isso aqui. Mas assim, só para a gente terminar, porque senão o Léo fala muito, né? Só para a gente terminar... Isso, né? Não, essa daqui, ó. O que você consegue prever para o Brasil quanto às melhorias para a segurança das pessoas na mobilidade urbana? Bom, eu na minha concepção, assim, o que eu acho que o Brasil deve melhorar é a questão da educação no trânsito, né? Porque a gente tem um artigo no Código, o artigo 76 do Código diz que a educação no trânsito ela tem que estar presente na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e inclusive no terceiro grau, tá? Então, assim, é uma coisa que, para mim, no Brasil, é essencial para que a gente consiga evoluir na qualidade e na segurança do trânsito. E, para mim, isso daí é essencial, uma coisa que falta mesmo. Apesar da engenharia, nós precisamos de mais gente no mercado. E da fiscalização, para mim, é um reforço da educação, porque se a pessoa não aprendeu com a educação, né, ela tem que ser abordada de alguma forma para poder aprender. Então, a fiscalização é que faz que tenha esse objetivo, né? É o objetivo de reforçar a educação que a pessoa falhou ali na hora de cometer alguma infração, né? Exatamente. Então, seria isso que eu levaria para o Brasil. Exatamente. Pois é, gente. Então, eu acho que o nosso tempo aí já está bastante avançado. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. E esse aqui? Ah, sim. Tem a última pergunta. Tem só uma última coisa, Léo. Quais foram os seus melhores projetos? Os projetos que você considera que foram de sucesso? Pode falar aí uns 3, assim. Tá bom. Fala muito 3? Não, senão você vai passar para meia-noite. Tá bom. Os de tráfego calmo, que são ruas acalmadas, eu acho que esses aí foram os que eu vi que o retorno era imediato, né? Como, por exemplo, aí lá em Vitória, o Bar dos Coroas tinha uma morte a cada 6 meses, 2 acidentes graves por mês, 3 acidentes por semana e a gente zerou, né? 0. Então, esse é um exemplo, né? Uma implantação de uma rotatória lá em Jardim Camburi, onde a gente conseguiu reduzir a 0, né? Ali, morte, e os acidentes chegaram a 96% dos acidentes, os outros 4% de baixa monta. Então, todos os projetos de tráfego calmo que eu tive a oportunidade de fazer foram todos eles gratificantes para mim. Um outro, a ciclovia do Porto, que eu até fiz um vídeo sobre isso, aquele para mim foi marcante. Gente, né? Vai lá no YouTube e olha lá, Léo postou um monte de vídeo. E a gente vai postar muito mais para poder a gente fazer depois uma comparação com as coisas que a gente vai ver aqui. Vai lá, fala. Então, esse que me ajudou a nortear todo o plano de ciclovia, né, que embasou o PDU
acho que de 2006. 2006 e depois esse agora. Então, assim, tudo por conta dele lá de trás, pelo que foi. Foi muito emblemático para mim. O projeto da Orla de Camburi, que a gente fez em conjunto, né? Nós, o Fabrício, o arquiteto muito muito bom, e a Clívia, né, que gerenciou, dando um show de gerenciamento. Esse também foi porque a gente fez uma análise de acidente em cada ponto, né, junto com o Ivan. O Ivanzinho que está sempre, não sei se ele está aí ainda, ele estava no YouTube, eu não sei se está ainda aí, mas quem não sabe, Ivan é um engenheiro fantástico que nós temos na Prefeitura de Vitória, onde a gente trabalhou junto durante 20 anos, manja tudo de geometria. Então nós fizemos esse estudo, assim, ponto a ponto, fizemos as baias de ônibus casadas com os pontos de travessia de pedestre, fizemos as estimativas do ponto de ônibus, calculamos, na época a gente não tinha nem simulador, a gente calculou na mão e depois a gente foi em campo e viu que estava tudo certo, era isso mesmo. E um outro que eu tenho muito orgulho, porque acho que foi acho que o maior de todos os estudos que eu fiz assim, em termos de grandiosidade, foi o estaleiro Jurong, que eu fiz como estudo de impacto de vizinhança. Foi um período muito duro, porque eu peguei dengue na época, lá em Aracruz, né? Que tivemos dificuldades de fazer estudo de empreendimento semelhante. Quando a equipe foi para o Rio, os estaleiros que tinham até então ficado de braços abertos para a gente poder fazer pesquisa, falou que não podia fazer pesquisa porque era concorrente, então a gente teve que buscar uma outra. Ali a gente fez uma análise do acesso de caminhão, porque lá tinha muito caminhão, acesso dos carros, acesso dos ônibus. Ali também foi engenharia de tráfego na veia, em termos de geometria, de cálculo, enfim, de tudo. Então, tem muito mais, mas acho que esses 3 aí, eu acabei falando 4, né? Esses 4 aí, que se deixar eu vou falar mais. Esses 4 aí foram que eu tenho muito orgulho. Depois desse teve outros estudos tipo Imetame, Portocel, e outras coisas assim. Foi muito bom. E, gente, só tem que agradecer quem tiver ainda interessado em me ver. Eu vou estar com os alunos da Universidade Federal, da turma de arquitetura, agora nessa próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Vou estar falando para os alunos, acho que não sei se é 6º ou 8º semestre de arquitetura. Vou falar sobre o Portal Sul, né, os acessos dele, o que a gente pensou lá atrás e tal, né, porque quando a gente participou, eu tive a oportunidade de participar de uma oficina francesa, né, que os franceses vieram para cá e depois eu fui para lá. A gente discutiu, então assim, foi muito bacana. Então, quem tiver ainda interessado, na quinta-feira a gente passa o link para vocês aí, para vocês assistirem também, tá bom? No mais, só agradeço a todos. Obrigada, gente. Até na próxima segunda. Segunda que vem a gente vai ter uma outra live. Vai ser com uma pessoa que vocês não conhecem. Tá? Léo já entrou em contato lá, é um engenheiro do Rio, é engenheiro ele? É um engenheiro do arquiteto, Rio. Se eu não me engano. Arquiteto? Do Rio, né? E aí eles vão conversar sobre o assunto... Ciclovia. Sobre ciclovia, tá? Ou algo... Toda segunda-feira a gente vai estar aqui juntinho com vocês. É isso. Agradeço muito. Boa noite a todos. E obrigado pela paciência aí de ter nos ouvido. Boa noite, gente. Beijo para todos. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado, Ivan.